quais são os comportamentos que profissionais ágeis aplicam no seu dia a dia? No final de 2019, a gente rodou um estudo aqui interno da organização, né, com parceiros, entrevistando profissionais que já utilizavam a gestão ágil, enfim, uma série de pessoas, né, para entender quais são os comportamentos que profissionais que já utilizam gestão ágil há um bom tempo na organização têm no seu dia a dia. Então a gente foi para a rua investigar isso, e foi um estudo muito interessante que a gente teve, né, e trouxe vários insights que eu queria compartilhar aqui com vocês. O que a gente descobriu? Que existem 4 comportamentos principais vinculados à gestão ágil, que são o seguinte: primeiro, você identificar e priorizar valor de forma intencional, você identifica e prioriza valor. Esse é o primeiro comportamento, acho que a essência do ágil se traduz muito nele, que profissionais ágeis estão sempre identificando e priorizando o valor. Segundo, entregam valor constantemente, que não adianta nada você identificar e priorizar se você não tem a capacidade de execução e acabativa. Então, entregar valor constantemente foi o segundo comportamento que a gente escutou muito nessa pesquisa. E se você identificou valor e entregou valor para o seu cliente, para quem quer que seja, qual que é o próximo passo? Você aprender com isso. Então, profissionais ágeis estão sempre refletindo e aprendendo sempre, constantemente. Não adianta nada você identificar e entregar se não aprender. E quando você aprende, você tem ciclos de reflexão e aprendizado, aumenta a sua capacidade de quê? De adaptação. Então, esses foram os comportamentos na nossa pesquisa que a gente mais escutou das pessoas. Profissionais ágeis intencionalmente identificam e priorizam valor, entregam valor constantemente, após entregar, refletem e aprendem e utilizam isso para se adaptar. Então, esse é o framework que a gente entendeu dos 4 principais comportamentos ágeis. E recentemente, numa palestra, a gente recebeu a dúvida que te achou muito interessante, que foi o seguinte: poxa, Nicolas, mas isso está muito parecido com o PDCA, né? O consagrado PDCA, que é você planejar, né? O Plan, Do, Check, Act, né? Planejar, executar, checar e agir. Essa história não está muito parecida com o PDCA? E a resposta é sim. Né? Toda gestão ágil ela teve origem, né, inspirados no PDCA. Mas o que muda do PDCA para essa história aqui? Se antes a ordem do jogo era você planejar e planejar bem, agora a gente está falando só você planejar. A gente está falando de identificar e priorizar valor. A palavra valor ela nunca teve tanta, né, expressividade, assim, né, ser tão expressiva no nosso contexto hoje. Nunca se falou tanto de você aumentar a capacidade de gerar valor. Então tem gente que planeja bem, né? Especifica de forma maravilhosa. Mas será que está planejando aquilo que realmente importa para o cliente? Então não é planejar por planejar mais, gente. Não é você fazer um mega plano mirabolante, maravilhoso, detalhado, se aquilo não conversa com o seu cliente. Percebem? Nesse sentido? Então a gente fala muito de valor. Você identificar e priorizar valor, você entregar isso constantemente, aprender. Então não é mais checar, que antes era planejar, executar e checar. Não é checar, gente, é aprender. Porque no mundo que está em constante mudança, hoje a gente vive num mundo ambíguo. A gente não tem tantas respostas assim mais de tudo. Né? O certo e errado muitas vezes é nebuloso. O que o cliente quer é nebuloso. Então você precisa aprender, aumentar a capacidade do time de aprendizado, de aprender constantemente. E com essas informações, você vai e adapta. Então, esses são os 4 principais comportamentos ágeis que a gente enxerga hoje. A gente desdobrou isso em 8 características, que eu vou explicar aqui para vocês de uma forma breve, para vocês pegarem e entenderem isso, quanto que vocês estão sendo, obviamente, um profissional mais ágil. Vamos lá. A primeira característica, né, que a gente tem são que profissionais, né, ágeis são orientados e movidos a valor. Ou seja, isso tudo que a gente já vem falando, né? Primeira característica, né, orientado e movido a valor. Uma coisa que a gente vem percebendo é que profissionais ágeis, eles saem, gente, da mesmice. Eles
não deixam a rotina engolir. Porque a rotina, ela massacra a gente. Todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer. Profissionais ágeis, eles param, né? Gente, dá uma pausa. Pera aí, o que é realmente relevante aqui? Será que está fazendo sentido esse ponto? A gente gosta até de fazer a brincadeira aqui na empresa que profissionais ágeis, na verdade, eles são muito chatos. Porque eles questionam. Eles estão se perguntando. Eles não são tocadores. A pessoa vai só tocando. Sabe aquela pessoa vai só tocando, não para pensar? Os profissionais ágeis são diferentes. Eles param e falam assim, gente, o que eu tenho que entregar de valor aqui nesse projeto, hein? O que é realmente relevante aqui? Então, as pessoas estão sempre se questionando, identificando, priorizando esse valor, né? Porque eles são orientados a valor. E esse é um ponto importantíssimo. A segunda característica, que até emergiu dessa pesquisa também, né? Todo esse estudo, é foco. Não adianta você ser muito orientado a valor, entender isso com maestria, entender tudo certinho, se você não focar, gente, na coisa que é mais relevante. Porque as pessoas às vezes até identificam o valor, mas são focadas na coisa errada. Então você precisa de foco. Porque se você pega 1 milhão de coisas para fazer, você vai demorar muito para terminar tudo. Se você faz poucas coisas, você foca naquilo relevante, você tem mais acabativa. Por motivos óbvios. Concorda? Vai mais rápido, você tem mais acabativo. Então a gente precisa de foco. Profissionais ágeis geralmente têm um foco, chama foco laser, muito forte. Então essa é a segunda característica. A terceira característica que a gente viu, está vinculada agora à parte de execução, é que profissionais ágeis, para você maximizar o valor que você gera, você precisa de quê? De colaboração. Colaborar com outras áreas, colaborar com outras pessoas. Ninguém trabalha sozinho mais, não existe isso. Então você precisa colaborar e colaborar bem. E aqui tem uma diferença importantíssima e riquíssima, que é a diferença entre a boa colaboração e a má colaboração. Porque se você tem uma empresa que a gente chama de hipercolaboração, que as pessoas colaboram até demais, ou seja, participam de reuniões que não deveriam, participam de projetos que não fazem sentido, que acabam com a sua rotina com coisas inúteis, você está tendo a hipercolaboração, você está colaborando mal. Que é diferente da boa colaboração, que é você colaborar os projetos certos com foco naquilo que importa. Concorda? Então, profissionais ágeis, eles executam com colaboração. Isso faz parte para você maximizar o valor. Mas colaboram na coisa certa. Isso a gente escutou muito das pessoas e é a terceira característica. A quarta característica foi um termo que a gente escutou também e desenvolveu com essa pesquisa, que é chamado perfeccionismo ágil. O que é o perfeccionismo ágil? É você ter a capacidade de entregar valor constante, parcial, fracionado, e está sempre entregando. Por quê? A gente está muito acostumado, aqui eu acho que no Brasil e no mundo, né, a nossa educação é assim, em você entregar as coisas só no final. Concorda? Imagina quando você estava fazendo TCC de faculdade, né, caso você tenha feito faculdade. O pessoal entrega o TCC, assim como eu vi o caso também, nos 45 do segundo tempo, na raça, virando noite. Porque você é acostumado disso, você faz a prova final, você entrega o TCC lá no final, você entrega as coisas no final. A gente não está acostumado em pegar essas grandes tarefas e quebrá-las em tarefas menores, entregando o valor a todo instante. Então a gente precisa muito mais gerar a capacidade de pegar entregas grandes, quebrar elas, entregando mais rápido, para você coletar feedbacks mais rápidos. Quanto mais rápido a gente aprender e pegar feedback do cliente, melhor. Você está validando a solução, você está diminuindo o erro. Então você precisa, tá? A gestão ágil trabalha muito isso, trabalhar em ciclos menores, você entregar valor constante, parcial, fracionado de entregas grandes. E aí você cria na organização e com as pessoas uma confiabilidade, que as pessoas estão sempre entregando, sempre evoluindo. Né? Os projetos você fica até mais motivado, que está entregando valor constante. Isso se chama de perfeccionismo ágil. Que apesar do perfeccionismo ser totalmente anti-ágil, né? Ou seja, o perfeccionismo demais tende a né, entregar depois para tentar melhorar a solução, a gente fala aqui que é perfeccionismo ágil. Você entrega o seu melhor, mas no tempo estabelecido em ciclos curtos para pegar feedback mais rápido. Então essa é a sacada que a gente trouxe, que chama perfeccionismo ágil, que é essa execução constante, pequena, né, a todo tempo. Isso leva a gente, tá, para isso acontecer, a quinta característica desse estudo,
que é a fim da aversão ao erro. Porque a gente percebeu, em conversando com as pessoas, enquanto as pessoas tiverem medo de errar, medo do feedback, medo da reação do cliente, do que seja, eles não entregam de forma parcial. Não quebra entrega grande, entrega pequena, porque é medo do erro. Então, espera todas as informações, estruturar aquilo tudo para entregar no final. Então, a gente precisa que profissionais ágeis tenham fim da aversão ao erro. Isso é importantíssimo para qualquer negócio nesse sentido. Então, parem com medo de errar e entreguem, gente, valida rápido. Isso leva a gente, inevitavelmente, para a sexta característica, que quando a gente fez esse estudo, foi uma grande surpresa do estudo. A gente foi escutando as pessoas falando, e eles falaram o seguinte para a gente, em entrevistas e tudo mais. Olha, profissionais ágeis geralmente são mais vulneráveis. A primeira vez que eu escutei isso, talvez seja a sua reação agora também, agilidade e gestão ágil gera valor com vulnerabilidade, o que tem a ver, né? Isso, exatamente. O que a gente foi descobrindo que, como as pessoas trabalham nesses ciclos menores de entrega de valor, as pessoas precisam ser vulneráveis e abertas ao aprendizado e tirar o viés de confirmação. Porque muitas das pessoas entregam uma solução querendo trazer o viés de confirmação. Ou seja, querendo impor a sua opinião de alguma forma, induzir a pessoa a achar o que ela já acha, e não aberta, vulnerável a você aprender. Então, a gente precisa, nesse contexto dessa gestão ágil, que é muita experimentação, teste, adaptabilidade, que você seja vulnerável e queira aprender. Porque se você identificou o valor, entregou e está aprendendo, seja aberto ao aprendizado, gente. Senão o ciclo não se fecha. Então, você vive no seu mundo, com as suas convicções, com o seu ego, e não aprende. E o que a gente está falando aqui é que no mundo que a gente vive, no mundo VUCA, diverso, a gente precisa aprender mais rápido. Não necessariamente quem é o primeiro a chegar lá, mas que o primeiro quer aprender. Então isso é muito importante, foi uma surpresa para a gente, né? Vulnerabilidade, o que isso tem a ver? Mas é muito relevante porque profissionais mais vulneráveis aprendem mais. Então fique, com isso no radar. Será que eu estou sendo vulnerável, né? Como que é essa história? E aí, gente, essa é a sexta característica, leva a gente para a sétima característica, quando a gente já está falando de adaptabilidade. E aí a gente conheceu um termo também, lá em 2019, que eu pessoalmente não conhecia, que é o desapego a custos afundados. Já parou para pensar? Alguém já ouviu esse termo? Desapego a custos afundados? Até então também eu nunca tinha ouvido falar, caso seja o seu caso por aí. E o que a gente percebeu é o seguinte, deixa eu fazer um paralelo aqui, uma analogia para ficar claro o termo. Imagina que você está vendo um filme no Netflix. Tá? O filme tem 2h30. Você já viu 1h30 do filme e percebeu que o filme é ruim. O filme é ruim. Você para de ver o filme, que ele é ruim, ou você continua porque está quase acabando? Pode fazer o mesmo paralelo para uma minissérie. Você está vendo uma minissérie, tem 6 episódios. Você viu 4. Pô, essa série é bem ruim, cara. Isso não é muito legal, não. Você termina de ver que você já está quase acabando e você para. Pô, essa série é meio ruim. Melhor nem perder meu tempo. Lógico que depende da situação, com quem que você está e o contexto. Tem respostas diversas. Mas esse conceito é o seguinte. Se você está no meio de um projeto, trazendo assim para o mundo dos negócios agora, né? Está no meio de um projeto, de um plano de ação, de um teste, e vê que não está no caminho certo, que não é a melhor forma de fazer, você desapega daquilo que já passou, que eles chamam de desapego a custos afundados, para tomar a melhor decisão daquele ponto em diante, ou você continua que está quase acabando o projeto? Você tem coragem para abandonar os projetos ruins e as ideias que não funcionam, ou você é apegado à sua forma de trabalhar? E quem escutou das pessoas esse termo, que eu achei muito interessante, é que profissionais ágeis, eles são desapegados desses custos afundados. As pessoas estão sempre testando e abertas ao aprendizado, vulneráveis. Se ela viu que é melhor adaptar a rota, adapta com tranquilidade. Não fica preso à estrutura, ao que já passou. Percebe? E quando eu faço essa pergunta, em contexto, em palestra, a maioria das pessoas alegam que realmente param, que são desapegadas. Mas na prática, gente, não é o que acontece, tá? Eu acho que o discurso e a prática, às vezes, tem um gap grande aí do que se fala. Então, muitas pessoas são, sim, apegadas a ideias. Só que profissionais ágeis, olha que sacada,
identificou valor, entregou valor e realmente aprendeu, você tem mais insumos, mais capacidade de adaptar. E aí você desapega custos afundados, tomar a melhor decisão daquele ponto diante, e vai para a 8ª característica, que é coragem. Profissionais ágeis têm coragem. Coragem para falar não para projeto ruim, coragem para falar não em demandas que não fazem sentido, coragem para abandonar projetos que não geram resultado, coragem para receber um feedback sincero, coragem para fazer a engrenagem funcionar. Então, é 8 características de profissionais ágeis que são importantíssimas para qualquer cultura, para você implementar essa filosofia.